bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós pensamos o que pode ser um manso e pacífico. Essa palavra manso, que pode ser brando também, nos faz lembrar pela sociedade em que vivemos, algo como uma pessoa submissa. Então, às vezes, nós temos medo de ser manso, né? Mas não, o manso é o cordial, é aquela pessoa que nos sentimos bem, em que podemos confiar. Ele não tem nada de submisso, pelo contrário, ele é um exemplo. E os pacíficos, quem são os pacíficos? São os mensageiros da paz. São pessoas que não compactuam com a violência e que, através do seu exemplo, do comportamento de vida, ela acaba transmitindo para as pessoas como ser pacífico, como induzir a paz. E continua, porque eles herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Por que eles herdarão a terra e não o reino dos céus? Alguém já se perguntou? Não é? A promessa sempre parece ser lá do outro lado, lá no reino de Deus. Porque nós estamos num planeta que está evoluindo. Passamos de um planeta primitivo para um planeta de provas e expiação. E seguimos o nosso caminho até chegar num planeta de regeneração. E isso ainda é a terceira fase. Nós temos mais fases até chegar num planeta divino. E estamos bem longe disso, com certeza. Mas todo dia nós caminhamos rumo a esse mundo, este planeta divino. E fazemos a nossa parte todos os dias. Então, quando ele diz, porque eles herdarão a terra, é porque vai chegar um momento, um planeta de regeneração, que esse planeta vai ter mais paz do que a gente imagina, vai ser um planeta predominantemente pacífico. Então, num planeta predominantemente pacífico, não tem como aceitar pessoas que não sejam pacíficas, pessoas que não sejam cordiais, que não sejam mansas. Então, estamos nesse processo de evolução para chegar num planeta, então, pacífico. E nos perguntamos, então, como chegar no planeta pacífico se eu imagino que este planeta em que eu vivo hoje parece que está retrocedendo. A gente costuma dizer, antigamente o mundo era melhor, as pessoas eram mais cordiais, não víamos tanta guerra, prestem bem atenção nisso. Aqui eu botei uma foto do início do século XX, um casamento do início do século XX. Pena que vocês não conseguem enxergar o rosto desse casal, mas vocês imaginam que eles não estão sorrindo, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês de como era bom antigamente. Casamento antigamente era um negócio. Ninguém casava por amor. Desculpe, algumas pessoas casavam por amor, mas era uma minoria. O que acontecia é que alguns casais aprendiam a se amar pela convivência, mas não eram muitos. E esse negócio não era restrito somente a pessoas de alta classe. Os pobres também, as famílias combinavam e faziam o negócio. Daí vocês podem dizer assim, não, mas hoje tem muito mais divórcios do que antigamente. Separações, bom, divórcio antigamente nem tinha mais a separação, né? Claro, era um negócio. Se alguém estivesse infeliz, ia procurar o amor fora do casamento. Por isso o nome amante. Amante não era a esposa e não era o marido. O amor era sempre fora do casamento. Depois fomos evoluindo e
conhecendo o amor. E as pessoas começaram a casar por amor. O amor foi desenvolvendo, amor aos filhos, não que não tivessem antes, mas mudou o amor. Nunca se amou tanto como nós nos amamos hoje em dia. Então vocês já estão tendo uma ideia do que eu estou querendo dizer, né? Mas vamos seguindo um pouquinho adiante. Então nós temos essas frases que a gente costuma dizer, né? Como eu iniciei, as pessoas eram mais gentis, não tínhamos tanta violência, as coisas só pioram, não sei onde esse mundo vai acabar. Sempre pensando no passado, né? Como se o passado fosse melhor, né? E sempre assim, já naquela altura, naquela época, era diferente. E assim vai. E por que naquela altura a vida era melhor? Por que a gente tem essa impressão quando vai lembrar da infância, da juventude, aquele passado do nosso dia a dia? Por que parecia melhor para a gente? O que faz parecer melhor, né? Depois eu vou dar uma notícia para vocês. É quase fisiológico. Bom, nós temos uma área aqui no cérebro que é o hipocampo, tá? Então, eu lendo a entrevista de Vera Lengruber, ela diz assim, o nosso cérebro tem esta área, o hipocampo, que é especializada em armazenar memórias carregadas de afetos. E quanto mais vezes nós nos lembrarmos dessa memória, dessa experiência boa, né, de determinada situação, mais ela ficará carregada de afetos positivos. Eu vou dar um exemplo que muito acontecia na nossa casa. Os nossos filhos adoravam um prato, não sei se existe aqui, que é galinha escabelada, que a minha sogra fazia. Galinha com batata palha, bota no forno, não sei se existe aqui. Adoravam, sempre a avó tinha que fazer a galinha escabelada. Dizia que era melhor galinha escabelada, Moisés fazia galinha escabelada em casa. Não, tem que ser a da avó. Só que não é porque era minha sogra, é verdade isso que eu vou falar. A galinha escabelada dela era horrível, mas era a avó que fazia, sabe? Com carinho, né? Moisés tentou superar ela muitas vezes e não deu certo, porque não era ela, entende? Então é assim que funciona a nossa cabeça. Então, deixa eu seguir um pouquinho adiante. Então, o mundo era melhor e mais pacífico no passado. Por que o presente parece tão violento? Então, vamos mudar. Por que o presente parece violento e o passado tão bom? Aqui eu botei uma gravura, coloquei uma gravura que é da Guerra dos 100 anos entre a Inglaterra e a França, que inclusive foi mais de 100 anos, né? Agora imagine quando é que a gente vai imaginar uma guerra de 100 anos. As guerras eram muito longas entre as potências. As pessoas viviam em guerra, o normal era viver em guerra. Hoje a gente sabe da guerra também, mas não é normal. Nós não aceitamos a guerra. Então vamos lá. Então Steven Pinker, que é um psicólogo evolucionista, professor de Harvard, escreveu um livro muito bonito sobre isso, sobre a violência, se dedica há muitos anos sobre isso. Então ele diz assim, que cenas de massacre são mais marcantes do que as pessoas morrendo de velhice. Porque é um processo normal, pessoa morrer de velhice, a gente vai acompanhando no dia a dia, morreu, está morto, vamos sentir e muito. Mas aquelas cenas de massacre, elas nos chocam. E isso grava. E pior do que isso, o que acontece? E hoje os massacres chegam até nós com enorme frequência e intensidade, né? Por causa dos meios de comunicação. E de uma forma quase que instantânea, né?
Uma coisa que me surpreende também é a quantidade de vezes, isso em qualquer lugar do mundo, em que os jornais na televisão fazem as suas emissões. Antigamente, antigamente, eu me lembro que o jornal nós assistimos só à noite. Eu tinha essa impressão, ao meio-dia e à noite. Agora, se ligar a TV, vai trocando de canal, é o tempo todo notícia ruim e as mesmas notícias. Aquilo vai gravando, vai intensificando, né? Aquela impressão de que tudo está ruim. Daí nós temos a tendência, como ser humano, procurar a má notícia também. Então, nós abrimos o jornal, nós vamos ver o que aconteceu, quantos morreram, onde é que foi o acidente, teve assalto, né? E assim nós vamos nos alimentando com essas más notícias. Ou na internet, se clicar no Google, já vai começar a aparecer para vocês instantaneamente notícia ruim, né? Então, seguindo aqui, eu quero mostrar para vocês que o mundo não está tão ruim assim como a gente imagina. Ele, aliás, ele nunca esteve tão bem e que nós temos que trabalhar para continuar ou melhorar, que é o ideal. Que se estamos em evolução, nós não temos que dar passo para trás e nem estagnar. Nós temos que continuar evoluindo. Nós temos aqui gráficos que mostram, eu sei que está um pouquinho difícil de enxergar, até para mim, mas o importante é isso aqui. Eu vou dizer para vocês o que é. São gráficos que tem da data de 1820 até 2015, tá? Então aqui representa a extrema pobreza. Então nós vemos naquele da extrema pobreza que 94% das pessoas em 1820 viviam em extrema pobreza, há 200 anos atrás. Hoje, ou melhor, 2015, nós vamos ter 10% vivendo em extrema pobreza no mundo, tá? Aqui nós temos a educação básica. Em 1820, 83% não tinha a educação básica, não tinha educação nenhuma. Já em 2015, nós vamos ter 86% já tem educação básica ou mais. Aqui com relação ao analfabetismo, né? Daí nós vamos ver que em 1820, 88% era analfabeto. Em 2015, 13% analfabeto, tá? Ou melhor, não tem condições de ler. Democracia, nós temos hoje 54 países democráticos. Ainda tem que avançar, tem que ir mais adiante. Vacinação, todo esse período aqui não tínhamos vacinação. Começou só lá por 1950, 60. E aí nós temos a vacinação, né, da difteria, da coqueluche e da, difteria e tétano, tá? Isso faz com que sobrevivam mais pessoas. E com relação à mortalidade infantil, que é até os 5 anos de idade, né, de 0 a 5 anos de idade, 43% das crianças em 1820 morriam até os 5 anos de idade. Isso significa que se eu tivesse 10 filhos, entre 4 ou 5 filhos eu perderia. Eles morreriam. Então, com esses dados, eu acredito que eu posso dizer que o mundo está melhorando. Hoje, especificamente, de uns 50 anos para cá, está muito melhor.
Uma outra preocupação é o quê? O aumento da população, que é uma coisa que assusta muito, e a mídia também passa nos dando essa informação que vai chegar a um ponto que não teremos alimento. Então nós temos que, por exemplo, destruir a floresta amazônica, porque tem que plantar muita soja para alimentar esse povo. O alimento que hoje em dia é produzido, e saiu essa semana isso aqui da União Europeia, que eles estão trabalhando com relação a isso, ao desperdício de alimento. O alimento que hoje em dia é produzido dá para 11 bilhões de pessoas. Só que existe muito desperdício de alimento. Então, para que produzir mais, se 11 bilhões de pessoas eu vou ter só em 2100? Então, são coisas que nós temos que parar para pensar. Aqui eu quis mostrar para vocês que as causas de morte violenta, como homicídio, conflitos, nesses conflitos diz guerras civis, guerras entre estados e terrorismo, que está aqui embaixo, é menor, somada essas três, a causa de morte, é menor do que a quantidade de pessoas que se suicidam ao ano. É menor que a quantidade, muito menor, menos da metade, de pessoas que morrem por acidente automobilístico. E, chamando a atenção, há muitos e muitos anos, a maior parte das pessoas morrem de doenças cardiovasculares, que é uma coisa, na sua maioria, né, são doenças que a gente pode prevenir, se cuidar ao longo da vida e prevenir, tá? Então, vejam que a violência, ela não está no top em causa de morte. Isso me sugere que o mundo está menos violento. Eu vou passar isso aqui só um pouquinho. E aqui eu quero dar um presente para vocês, e vocês certamente têm participação nesse ranking aqui. Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. Ele, de ano em ano, ele troca. Um ano é a Áustria, outro ano é Portugal, eles ficam assim, né? Mais ou menos assim. Então, aqui é só para a gente ter uma ideia de onde andam os outros, né? Alguns outros. E, então, vejam bem, vocês tiveram participação nessa história. E essa participação é milenar, né? Vamos lá. Então, hoje, o que a gente vê não se via mais antigamente, né? Começou um movimento, por exemplo, vamos meditar, o mindfulness, a comunicação não violenta, a oração, claro, sempre teve, mas de outra forma, com uma comunicação com um ser superior espiritual, a inteligência emocional, o estudo da espiritualidade na medicina. Eu, para falar a verdade, eu não verifiquei como é que está aqui na Europa, mas no Brasil, diversas universidades colocam no seu currículo o estudo da espiritualidade na medicina, porque eles viram que isso é muito importante para a recuperação do paciente, inclusive. E para o comportamento do médico. O médico, ele passa a enxergar o paciente de outra forma. E as ações humanitárias. Já o Pinker, então, Steven Pinker, o psicólogo, ele diz que o mundo está melhor pela feminização, né? Ou seja, a mulher começou a participar muito mais nas decisões da sociedade, o homem tem uma característica violenta e que com a feminização acabou que certos comportamentos femininos foram aderidos pelos homens. Então, por causa disso, a sociedade começou a se tornar menos violenta. Temos também a democracia, como vimos, né, naquele gráfico,
os direitos humanos, isso vem lá do iluminismo, né? Os direitos humanos, quando começou a haver uma transformação na sociedade. A comunicação instantânea, essa mesma que eu digo para vocês que é ruim, ela é tanto ruim quanto boa. Ela vem para o bem e para o mal, né? Porque a comunicação instantânea faz com que a gente também se relacione com as pessoas, não tenha distância para esses relacionamentos e sabemos também das notícias boas ou ruins rapidamente, de forma que nós possamos agir, né? Oi, perdão, como é que eu faço aqui que eu fiz? O que eu fiz aqui? Eu cliquei. Não foi no meu. Aqui, foi aqui. Tá. Agora tu que fez. E o comércio entre as nações, que faz com que os países entre si se protejam, né? Eles começam a ter medo de ter algum boicote, alguma reação, né? E perder o comércio que já está estabelecido. Por fim, o que o Pinker diz? Ele é ateu, mas ele não sabe. Ele é espírita. Ele não sabe ainda. A natureza humana é o problema e é a solução. Então, tudo depende de nós. E agora, meu marido Moisés vai continuar a palestra. Antes de mais nada, eu vos agradecerei também por estarem aqui para nos escutar. Ah, sim, sim. Vamos trocar aqui, ó. Isso é tecnologia. Aqui. Tira aqui, tu bate em mim. Para ficar bem bonitinho. Tá. Ok, muito bem. A última frase da Maria Luísa. Depende de nós. Eu vou ler um trecho muito pequenininho para vocês do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, que foi psicografado pelo Francisco Xavier. Pacifica sempre, ele começa. É um pouco longo, eu vou me deter no final, onde ele diz: não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o rano fanado de novas flores. Censura é clima de fel, e azedume é o princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Ou seja, essa paz toda que a gente fala, anseia, espera, ela está conosco. E a construção de uma paz mundial vai depender da paz de cada um de nós. Simples, bastante simples. Maria Luísa falou da violência, mostrou os números, mostrou os dados, e eu gostaria de analisar com vocês o que a gente pode fazer então para dar a nossa contribuição, que nem é para o mundo, é para nós. Nós precisamos contribuir conosco, trazer essa paz para dentro de nós. Então eu vou me deter no que eu chamei, por falta de melhor termo, da pequena violência. A pequena violência não é aquela grande violência das grandes guerras de uma pessoa que matou milhões. Não. Eu estou falando daquela violênciazinha do dia a dia. Aquela que a gente pratica e não se dá conta. E que os outros praticam contra nós todo o tempo, todo momento. Esta pequena violência que eu quero me ater, porque ela vai nos ajudar a gerar a nossa mansidão. E porque ela facilita a resolução do problema, né? Se o Lucas me apresentar um convite para eu trabalhar na biblioteca do centro, oh, que lindo, eu vou. E ele disse: Moisés, precisas limpar todos esses volumes.
problemão. Eu tenho todos os volumes de livros da biblioteca para limpar. Tá bom? Aí eu limpo 2 por dia, ou um por semana. Mas eu vou desmontar o problema em vários probleminhas e assim eu vou conseguir resolver. Se eu pensar em limpar todos ao mesmo tempo, eu enlouqueço, vou embora, vou ter que dar as costas para o Lucas. Então, esta é a pequena violência que eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre ela, porque da onde que vem isso? Da onde que vem esse nosso sentimento? Da onde que vem essa nossa propensão? Um espírito que chegue na Terra, eu estou falando de uns 350 mil anos atrás, mais ou menos, ele recém se individualizou. Saiu lá de um animalzinho, estava lá num tigre, na floresta lá, e se individualizou, virou um ser humano. Até aí, não há violência nenhuma. Aí ele passa pela Foz do Orelho, vê uma caverna. Que linda caverna, lindo sítio para morar. Aqui tem uma lagoa, tem um mar, eu vou ficar aqui. Tem um ancião morando dentro da caverna. Pronto, começou o conflito. E assim, através de séculos e séculos, nós, os seres humanos, viemos, ao mesmo tempo que tentando nos burilar, tentando nos melhorar, nós viemos nos enfrentando com violência, sempre com violência. Normalmente, a violência calçada no nosso orgulho. E este orgulho é o que a gente observa muito na nossa violência cotidiana. Eu vou indo na estrada e o carro da frente anda mais devagar do que o que eu gostaria que ele andasse. Então eu já parto do princípio que eu estou certo e que se eu queria que ele andasse mais rápido, ele teria que estar andando, porque é o que eu quero, meu orgulho está me dizendo isso. Então, esse orgulho, ele vai nos minando. Vai nos minando. Alguém me diz uma coisa mais dura e eu já por orgulho fico embravecido com isso, tenho maus pensamentos. A ignorância é uma coisa que nos arrasta muito para o orgulho também. Quer dizer, esse mesmo carro que estava na minha frente, que eu tive um mau pensamento, diz assim, anda de uma vez, e esse mau pensamento, o Evangelho diz o quão maléfico ele pode ser, eu não sei o que se passa naquele carro. Pensa bem, o rapaz acabou de conhecer uma moça. Se apaixonaram alucinadamente os dois. À primeira vista, assim, quando se olharam, ficaram apaixonados. Aí ele oferece bolé para levá-la em casa. Ela aceita. E ele quer que essa viagem dure horas, mesmo que ela more a 3 quadras. E ele vai andar bem devagarzinho. Mas eu acordei tarde para o meu compromisso, saí de casa atrasado, brabo comigo mesmo. E aí eu esparramo a minha violência praguejando contra o cara que está ali no outro carro. E eu não sei nada da vida. E essa ignorância é terrível, porque nós somos ignorantes com relação à nossa ignorância, ou seja, nós não sabemos o quanto ignorantes nós somos. E isso vai nos minando os nossos relacionamentos, a gente vai deixando de ser cordato com as pessoas, a gente vai pensando que não, mas foi só para me ofender que alguém falou aquela coisa, porque a gente se acha grande coisa mesmo. E na verdade não. Na verdade, essas pequenas práticas de violência, elas vão minando os nossos relacionamentos. Eu acho que sempre fruto da ignorância, fruto do orgulho, e elas vão nos tomando tempo, elas vão nos consumindo. Porque a mansidão é econômica, é economia espírita, ser manso. Porque a violência vai me gerar um efeito que eu vou ter que resgatar. Ou seja, cada ato violento que eu tenho que fazer um resgate dele depois. Me danei, né?
Se eu começar a ter muitos e muitos e muitos atos, eu vou passar a perder muito tempo, ou seja, eu deveria estar vivendo uma vida para me deixar mais burilado, mais bonitinho, mais caminhando mais rápido em direção à perfeição, e ao invés de usar esse tempo para isso, daí eu fico pegando dívidas para resgatar depois. Então vocês veem que até por uma questão de economia é melhor a gente ser manso, né? Ser bem pacífico, e a gente economiza muito tempo da nossa encarnação fazendo isso. Então, essa violência que a gente precisa evitar, porque ela dá trabalho, ela intoxica. Eu esqueci de falar isso. Ela nos intoxica também. Eu não trouxe dados para citar para vocês, mas hoje a gente sabe. A Maria Luísa disse que as pessoas estão se tratando com espiritualidade. A violência, os nossos pensamentos violentos. No Livro dos Espíritos fala, nos livros do André Luiz fala também, do quanto esses pensamentos vão nos intoxicando. Então vejam que quando a origem de um ato violento, ela sempre começa lá no espírito, que é o chefe, né? Que é o chefe de tudo. Quer dizer, o meu braço não tem culpa de nada, meu corpo não tem culpa de nada, porque quem está no comando é o espírito. Aí o espírito quer gerar um ato violento, ele manda aquele comando, o perispírito recebe, diz que está ok, manda para o corpo, e o corpo age violentamente, nem que esta ação seja simplesmente um pensamento, mas é uma ação. Esses pensamentos, eles vão nos intoxicando. E os bons pensamentos, contrariamente, também vão nos fazendo bem. Então o que acontece? Precisamos evitar para ajudar a desintoxicar o nosso corpo. E de que maneira a gente pode começar a fazer isso? Porque pensando em tudo que a gente pode fazer, eu volto à ideia dos livros. De limpar um livrinho por dia. Eu fiz as contas com vocês agora, de cabeça, eu cometo assim uma base de uns 74 atos violentos por dia. Ah, tá mal, hein, Moisés? Tá feio o negócio. Tá bom. Durante um mês eu vou tentar cometer só 73. E aí eu reduzo a minha cota. Depois eu passo para 72 e assim foi. Se fosse fácil assim, dava uns 15 anos e eu virava um santo, né? Pois é, mas a gente precisa começar. A gente precisa fazer, precisa iniciar isso. Há várias ferramentas, eu acho, que a gente precisa começar a praticar para inibir os nossos atos. Eu vou dizer para vocês que a que mais salta aos meus olhos sempre o quanto me falta de fé quando eu uso de violência para me proteger ou mesmo para atacar. Porque é um pensamento muito corriqueiro, muito comum na nossa sociedade. Diz, não, mas eu não posso ser manso, Moisés, porque se eu for manso, o mundo toma conta de mim. E as pessoas vão me prejudicar, e aí a gente se arma. E a gente se arma sempre uma resposta violenta. A gente não responde com amor, a gente não responde com caridade, a gente responde com força. E uma força ruim, uma força mal aplicada. Se eu tiver fé suficiente de que eu fui criado por Deus, que eu sou um espírito imortal, absolutamente nada de ruim pode me acontecer a menos que eu gere isso. Se eu tiver essa fé de que o meu destino já está traçado, que é a perfeição menos um, né? Ou seja, é o quase perfeito. Se eu tiver fé nisso, assim que eu recebo essa violência, eu perdoo, eu deixo para lá, eu consigo suportar isso de uma maneira mais leve, mais graciosa, de uma maneira mais inteligente,
Porque eu sei que aquele ser que fez esse mal contra mim está só operando em erro, coitado. Vocês imaginem, vocês compraram um cãozinho bem pequenininho e vocês precisam vacinar o cãozinho. Vocês chegam em casa, pegam a vacina e pá no cão. Ele morde vocês. Vocês ficam com raiva dele? Claro que não. Não, ficaram com raiva porque o coitadinho, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele deu uma mordida em vocês porque vocês deram uma picada nele. Pronto. Durante toda a nossa vida e muitas das nossas encarnações, a gente foi plantando coisas, colhendo, foi deixando rastros, foi gerando fatos que vão voltar às nossas vidas depois. E aí eu volto a falar da nossa ignorância sobre todas essas coisas, porque quando a gente vem para esta encarnação, a gente vem com a memóriazinha bem prejudicada. Mas a certeza que a gente pode ter é de que esses atos, quando eles vêm contra nós, nós não precisamos reagir de outra maneira que não seja uma maneira amorosa. Fácil? De jeito nenhum, não é mesmo? Mas só tem um jeito, começar, né? Santo nós não vamos virar se a gente não começar. Ou seja, ninguém vai evoluir se ficar andando devagarinho, né? Esperando que Deus venha dar um empurrãozinho e venha cobrar alguma coisa. Sobre a fé, ainda. A primeira vez que eu entrei nesse centro espírita aqui, era dia 9 de fevereiro de 2018. Eu e esta senhora. E a palestra era sobre o homem de bem, feita pelo Lucas. E aí então eu quero trazer para vocês um trechinho do homem de bem lá do Evangelho. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Pulando um pouquinho para o trecho. O homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Muito bem. Esta é a fé de que eu acho que nós precisamos. E tem um outro trecho, eu vou ser bem breve, porque nosso tempo já está querendo se esgotar. Tem um outro trecho do Evangelho, exatamente desse capítulo 9, que a primeira vez que eu li, parece que as palavras cresceram, assim, que é quando ele vai falar sobre a paciência, quando os espíritos vão dar os seus ensinamentos e falam sobre a paciência. E ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, por quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor nesse mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para porem à prova a nossa paciência. Isso é fantástico. Isso é genial. Isso é de uma beleza impressionante. Porque nós, espíritas, aprendemos que devemos agradecer as provas que o Senhor colocou na nossa frente para que a gente possa evoluir. Muito bem. E quem é que trouxe essas provas? Aquele meu amigo, que era meu amigo desde a infância, e depois deixou de ser meu amigo, me fez uma traição, sujeito ordinário de pouca valia. Esse sujeito, ele se candidatou lá provavelmente lá num planejamento espiritual, ele se candidatou a vir trazer para mim esta provação, para que eu passasse por isso e eu evoluísse em cima desta experiência. Ele merece toda a minha consideração, não merece? Então, se aquele que me atira uma pedra
me provoca um corte, um ferimento, o qual eu posso tratar e vir a melhorar como ser humano em função disso, obrigado por ter atirado a pedra. E a gente nunca esqueça de que o coitadinho é o primeiro a receber o mau efeito do ato dele. Né? Quer dizer, antes da pedra chegar em mim, ela já fez mal nele. Quando ele pensou em atirar a pedra, quando o Espírito comandou o ato, e ele pensou em atirar, o corpo dele já estava se intoxicando. E a pedra não tinha nem chegado em mim ainda. E assim nós vamos caminhando e vamos nos vigiando para pegar esses atos que a gente consegue pegar da nossa pequena violência, para não buzinar mais na rotunda, né? Para não reclamar mais daquela pessoa que está lá cansada, trabalhando lá na repartição pública, ou seja, lá onde for, e a gente chega mal-humorado e quer tudo mais rápido. Não. É um processo lento, mas que só tem um jeito de chegar no fim dele, é começando. E a única maneira de a gente começar é a gente dar uma chance para nós mesmos, né? Que é o primeiro ato de amor que nós deveremos ter com nós mesmos. A partir do momento que a gente aprende a se amar, fica mais fácil amar os outros. A partir do momento que eu tenho paciência comigo, fica mais fácil eu ter paciência com os outros. É isso. Mas eu não vou deixá-los tão livres assim. Eu vou chateá-los um pouco agora. Se vocês me permitem, eu gostaria de me comunicar de uma outra maneira, que não é oral, que eu aprendi aqui durante essa encarnação, e eu quero agora trocar um pouquinho disso com vocês. Microfone. Listo.
Grato pela vossa paciência.